O que caracteriza alguém maduro é a responsabilidade. E o Evangelho de Deus trata-se da responsabilidade que nós temos para conosco, para com a casa de Deus, para com o reino de Deus e para com o mundo. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, filhos maduros, pessoas que são capazes de fazer aquilo que Deus os incumbiu a fazer. E eu quero compartilhar um texto que está lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, e nós vamos ler, capítulo 25, perdão, e nós vamos ler alguns versículos do 14 ao 30, amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso 14. Vamos fazer uma leitura desse texto, que é um texto de despertamento para nós. Um texto que nos leva a ter uma ideia do que Deus espera de nós. Não é brincadeira, Jesus estava aqui nos seus últimos sermões, capítulo 24, capítulo 25, em especial, ele vai tratar das suas últimas palavras, e ele vai tratar alguns assuntos acerca do reino de Deus. E ele começa então dizendo: e também será como um homem, que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou os seus bens. Versículo 15: e a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um conforme a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, repita comigo, imediatamente. E aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha recebido 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei outros 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2, veja, eu ganhei outros 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí, corri e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeei, então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem ao que tem 10, pois o que tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choros e ranger de dente. Essa palavra é uma palavra de despertamento para nós. Uma palavra que nos chama bastante a atenção. O Senhor, nesse texto aqui, é o dono de todas as coisas, é aquele que é o proprietário, é o chefe, é o Senhor, e Ele chama os seus servos. Esse Senhor dessa passagem representa Cristo, e Ele chama os seus servos, que são os seus mordomos, e nesse texto em especial, Ele trata esses mordomos como um sócio, como um parceiro comercial. Ele chama esses mordomos, esses administradores, e ele dá parte da sua herança para ele. E esses administradores, servos ou sócios, somos nós, a igreja do Senhor. O Senhor confiou a nós, e Ele confia a mim e a você, os seus talentos, os seus dons.
E aí esse texto me chama a atenção porque ele distribuiu uma soma de talento diferenciado entre os três. Mas ele distribuiu a cada um conforme a sua capacidade. Repita comigo, conforme a sua capacidade. Atente para isso. A gente olha apenas assim, mas é um talento. Você não faz ideia do que significa um talento. Você não faz ideia porque não é mais a unidade de medida nossa hoje. Hoje nós falamos em dinheiro, recursos, nós falamos de dólar, falamos de ienes, falamos de euro, falamos de prata e ouro. Mas um talento na linguagem do povo de Israel, eles sabiam muito bem o que significava. Um talento correspondia a 6.000 denários. Sabe o que significa isso? 6.000 denários é igual a 12 anos de trabalho. Um talento, 6.000 denários, 12 anos de trabalho, 100 moedas de ouro. Irmãos, não foi pouca coisa. Quando a gente olha, não, só foi um talento, tadinho dele. Ele era um pobre coitado. Não, irmãos. O Senhor confiou a ele 12 anos de trabalho numa paulada só. O cara não tinha feito nada para receber aquilo. O Senhor, esse dono das terras, confiou a ele isso. 2 denários, 2 talentos, 12.000 denários, 32 anos de trabalho, 200 moedas de ouro. Você está entendendo que não foi pouca coisa? E o que recebeu 5 talentos? 30.000 denários, 82 anos de trabalho, 500 moedas de ouro. Era muita coisa. O Senhor confiou a eles, sabe, essa quantia que não era pouca. E cada servo então saiu para lidar com aquilo que eles haviam recebido do seu Senhor. Nesse ponto nós vamos entrar então no assunto dessa mensagem, que é mordomia. Repita comigo, mordomia. Ou administração, serviço, cuidado. Mordomia cristã e cuidado. E é interessante porque nós falamos pela manhã que mordomia é uma palavra que deriva-se do grego oikonomos. Isto é, aquele que supervisiona, aquele que administra o negócio de uma casa. Mordomo é o administrador dos bens do seu senhor. E ele desfruta da confiança para tal. O Senhor viu confiança, confiabilidade, potência, capacidade. Não, esse cara é bom, eu posso dar a ele 5 denários. Esse cara é bom, eu sei do potencial dele, eu posso confiar a ele 2 denários. Ou melhor, 2 talentos. Esse é bom, eu posso confiar a ele 1 talento. Eu posso confiar a ele 100 moedas de ouro. Eu posso confiar a ele ter 12 anos de trabalho. Eu sei que ele é bom. Ele vai fazer um bom serviço. Ele é bom, ele é capaz, ele consegue, ele chegará lá. Então, partindo desse pressuposto, a mordomia hoje, ela já tem um sentido, sabe, bíblico, ela tem um sentido mais espiritual. E ela está ligada muito a talentos, dons, capacidade, o que eu posso fazer. Ela não está mais restrita a dinheiro, a recursos. Quando se fala de talentos hoje, fala de algo, sabe, que você tem, que você nasceu com ele. Cada um de nós temos um talento. Vira para o seu irmão, você tem um talento. Não existe ninguém aqui que não tenha nenhuma capacidade, quer seja artística, quer seja na área da culinária, quer seja na área da engenharia, da arquitetura, quer seja na fala. Todos nós temos um talento, temos um dom. O Senhor nos confiou esse dom. E qual é o propósito disso? É honrarmos a Ele, é glorificarmos a Ele. E desse sentido, então, eu quero tratar desse ponto, falando no primeiro tópico, administrando como mordomo os bens espirituais. Porque o Senhor confia a nós bens espirituais, bens, recursos, dinheiro. São bens que o Senhor confia a mim e a você.
para que possamos fazer com que o reino de Deus se estenda. A mordomia, então, ela inclui bens que devem ser administrados conforme a capacidade que cada um tem. Devemos usar, então, nossos recursos, os recursos que Deus nos confiou, para o serviço de Deus, para glorificar a Deus. Isso, conforme diz Lucas 6,38, deem e se lhe é dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Irmãos, quando nós somos bons dispenseiros, quando nós cuidamos bem dos bens que Deus nos deu, o Senhor aumenta os nossos celeiros, o Senhor faz os nossos recursos prosperar, o Senhor faz a pessoa que tinha pouco passar a ter mais. Os nossos recursos têm um poder extraordinário nas mãos dos bons administradores. É como que ele desse a capacidade de administrar dinheiro. Tem pessoas que não conseguem ter muito porque são péssimos administradores com pouco. Se não consegue ser fiel no pouco, jamais vai conseguir ser fiel no muito. E Deus, conhecendo a sua capacidade, Ele vai confiar pouco a você. E o pior é que tem pessoas que, ainda que Deus dê pouco, ele ainda é ruim com pouco. Vira para o seu irmão assim: melhore a sua capacidade. O Senhor quer confiar grandes coisas a você. Ele quer confiar um carro melhor para você. É bens, irmãos. Ele quer confiar um trabalho melhor para você. Ele quer confiar um salário melhor para você. Mas se você está achando dificuldade de abençoar o reino, abençoar as pessoas, abençoar sua família com o que você tem, então você não precisa ganhar nada melhor. Continue de carro velho. Continue com a casa caindo. Continue com a geladeira amarrada. Aqui não tem ninguém assim, né, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, nós precisamos usufruir do melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para mim e para você. Mas tem pessoas que não conseguem usufruir do melhor dessa terra, porque infelizmente eles não entenderam o princípio da mordomia. Que o recurso que eu tenho não é meu, é do Senhor. E o que Ele espera de mim e de você é que possamos administrar bem esses recursos. É que possamos usar esse recurso para a propagação do reino. O reino de Deus precisa expandir. Tem pessoas precisando de você. Vira para o seu irmão e fala assim: tem pessoas precisando de você. Aí o pessoal fala assim: ah, pastor, mas o dinheiro que eu tenho é meu, eu ganhei com o meu esforço. Legal? Quem abriu a porta para você? Quem te deu saúde? Quem te deu capacidade, inteligência? Eu estava vindo conversando hoje sobre o Josiel, e eu falei assim: caramba, imagina o Josiel, uma pessoa completamente independente. Estava falando com a pastora, né? Um cara livre, independente, tem carro e coisa boa. Só que agora chegou no momento que ele está operado e não adianta ter carro. Ele não consegue dirigir. Está limitado, lógico, é por um período. Mas tem pessoas, irmãos, que apesar de ter recurso, não tem saúde. Tem pessoas ricas, entrevadas numa cama e não consegue sair para observar a natureza. Ele não consegue, não pode. São pessoas, irmãos, que carecem da nossa oração, carecem da nossa intercessão, precisam da gente. Mas sabe o que eles gostariam de ter? A autonomia. Mas estão limitados. Então nós precisamos aprender que o Senhor confiou a nós recursos. Então podemos administrar bem esses recursos. Pastor, mas o dinheiro que eu tenho mal dá para andar na minha bicicleta, irmãos. Então, sabe, cuide bem da sua bike. Oh, aleluia. Cuide bem dela. Porque quando você é fiel numa bike, como é que é? Com a Caloi Poti, Deus pode honrar você e colocar você numa Caloi diferente, irmãos. Uma Caloi mais moderna. Uma de alumínio. Vamos melhorar assim. Ah, pastor, o que eu tenho é aquela cinquentinha, aquela moto, né, bem simplesinha. Pois é, se você cuidar bem, for um bom administrador, Deus pode honrar você e colocar você em algo melhor para administrar.
Agora, se você é relaxado, não cuida bem daquilo que Deus te deu, Deus te deu uma casa, mas você não cuida bem da casa. Deus te deu, móveis, mas você não cuida bem dos seus móveis. Deus te deu uma família, mas você é um péssimo administrador como chefe da família ou como dona do lar. Irmãos, o Senhor tem confiado bens para nós. Precisamos ser bons dispenseiros. Porque é interessante o texto de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, que Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia, cada um na sua proporção. Tem pessoas que só vai ter o pão para comer. Sabe o que é pão para comer? É viver no limite. Nunca vai ter dinheiro para comer uma pizza, porque ele mal que ele consegue comprar é R$1 de pão. E agora R$1 de pão é brabo. R$1 de pão agora é sofrência. Eu fui lá com 2 contos, falei assim, hoje eu vou comer pão, estou com vontade de comer pão, 4 pãezinhos, 4 pães, lá em 4, deu 1 para cada um, deu ruim para o lado. Pois é, irmãos. Mas tem gente, irmão, que não vai ter o excelente, porque não administra bem o básico. Ele compra pão e deixa pão estragar, mofar. Irmão, está tão caro o pão, mas tem pessoas administrando mal desse jeito. Os recursos que Deus deu, Ele não é bom dispenseiro. Só que quando você é bom, Deus não dá apenas pão ao que come, Ele dá semente para semear. E quando você tem semente, isso quer dizer que você vai ter colheita. Diga-me, glória a Deus. Para quem semeia, tem colheita. Mas para quem não é bom administrador, é só pão, mais nada. Tem alguém comigo? Diga amém. Amém. Outro ponto importante. Administrando então as coisas espirituais. Primeiro são bens. Agora são os dons espirituais. O Senhor, Ele nos dá a capacidade como dispenseiro de cuidarmos das coisas do reino de Deus deste mundo. Isso quer dizer que quando nós somos bons dispenseiros, nós entendemos que tudo pertence ao Senhor. Como a pastora citou aqui, Salmo 24. Do Senhor pertence a terra, ao Senhor pertence a terra e tudo que ela contém, o mundo e os que nele habitam. Olha que entendimento. Ele sabe que o que ele tem é do Senhor. Foi o Senhor que deu a ele. E isso é maravilhoso, porque representa esses dons, a capacidade de se fazer algo para a manifestação da glória de Deus. É pregar para a glória de Deus, para que o outro seja edificado. É levar uma palavra de encorajamento para que o outro seja edificado. É fazer uma oração para a edificação do outro. E tem pessoas com dom de orar, irmãos. Fala assim, pastor, mas não tem isso, irmãos. Existe um dom não mencionado, mas você vê em toda a Bíblia. É o dom da intercessão. 26 dons estão claros na Bíblia, 26. Mas eu acredito que há 27. E o 27º dom não está implícito. Não está explícito, mas está implícito. Que é o dom da intercessão. Tem pessoas com a capacidade de interceder extraordinária. Ele bota a mão em você para orar, tu sente um arrepio. Opa, que negócio é esse, rapaz? E ele começa a orar, tu vai sentindo que vai saindo coisas. Que dom extraordinário. Agora tem gente que bota a mão em você como fosse um iceberg, te congela. É crente, irmão, vai morar no céu. Mas não tem pegada, sabe? Não tem pegada. Só Jesus, né? Mas faz parte, é nosso irmão, vai morar com a gente no céu também. Dons, Deus deu dons a você. Irmãos, imagine estar no culto como esse, cantar louvores e não ter uma música. São dons. E Ele não está favorecendo, Ele está favorecendo a mim. Olha que interessante, eu estou cantando, acompanhando, sendo acompanhado por um instrumento musical. O dom dele está sendo usado para a edificação de toda a igreja. Todos nós temos um dom. Enquanto nós estamos aqui, os adultos, as crianças estão sendo acompanhadas pelas professoras. Lá na Ibark Kids, que coisa linda, sendo cuidadas. As crianças estão sendo cuidadas por pessoas que têm talento para isso. Irmãos, eu um dia fiquei com as crianças, que tribulação. Me botaram para pregar para as crianças, eu e o Mauro. Lembra disso? Irmão, era tanta
tanta pergunta que eu não conseguia entender nem o que eu estava falando mais. Elas não me deixavam falar. Quando eu ia falar uma coisa, já vinha com outra pergunta, e com outra, e eu falei assim, meu Deus, eu quase me descabelei. E eu vejo as tias dando aula com tanta tranquilidade, as crianças paradinhas ouvindo. Eu falei assim, era tudo que eu queria. Mas não é a minha pegada, sabe? Tem pessoas qualificadas para tal. É o dom dela sendo aplicado no reino. Os recursos da igreja são administrados por uma tesoureira. É o talento dela sendo tratando das coisas espirituais. Enquanto nós estamos aqui, a letra do louvor, a letra da palavra, da Bíblia, está sendo passada na tela, no telão. Mas por que isso? Porque tem pessoas aplicando o seu talento. Enquanto nós estamos aqui, há diáconos na porta, cuidando, preservando o povo no chegar, cuidando para que não haja nenhum exagero. Sabe o que é isso? É o dom sendo aplicado para o serviço do mestre. E nós precisamos entender que a obra de Deus, ela é propagada quando nós usamos bem os dons que Deus nos deu. Tem alguém comigo? Diga amém. Amém. O Senhor nos dotou de habilidades específicas e espera que a usemos no ministério. Agora há um ponto importante também. Como bons dispenseiros, administradores, mordomos, nós também temos uma responsabilidade com o tempo. Administrar bem os nossos recursos, administrar bem os nossos dons espirituais, administrar bem o nosso tempo. Tem muita gente que acaba falhando no tempo, desperdiçando o tempo, aplicando mal o tempo, não observando para o que a palavra diz com relação ao tempo. E a Bíblia fala, olha, remindo o tempo. Trabalhe preocupado com o tempo. E isso é importante, porque aquele que tinha, versículo 18, olha o versículo 18, como é importante com relação ao tempo. Aquele que tinha recebido um talento, cavou um buraco, botou no chão o dinheiro do seu senhor. As pessoas que desperdiçam tempo são preguiçosas. Pessoas que desperdiçam tempo, sabe, eles não conseguem viver uma vida de atividade produtiva, são ociosos. E esse é o mal que atrofia a ação do homem, porque destrói as suas habilidades, deixa-o despreparado para assumir responsabilidades e o leva a cultivar o vício da maledicência. Já viu que pessoas paradas, eles ficam assim, para fazer desse jeito, eu prefiro não fazer. Tu viu? Ficou mal feito. Tu viu o louvor? Desafinou aquilo ali, rapaz. É sempre assim. Desde quando eu vou naquela igreja é assim. Maledicência. Normalmente são os paradões. E sabe o que é pior, irmãos? É que o profeta Jeremias falou acerca dessa galera. Jeremias 48:10. É uma advertência poderosa para nós. E devemos tomar cuidado com o nosso tempo. Porque ele vai dizer que é maldito o homem que faz a obra do Senhor negligentemente. Fazer a obra do Senhor de forma relaxada, sem atentar para a qualidade do seu serviço. Mas aí ele fala que é maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Pessoas que preferem cruzar os braços do que ajudar, do que botar a mão. Eles têm dificuldade de arregaçar a manga, de partir para dentro, de ajudar. Pode contar comigo, eu estou aí. Poxa, mas não saiu legal, não tem problema, na próxima vai sair melhor, nós vamos melhorar esse negócio. Ele está disposto a ajudar, irmãos. Pessoas que têm dificuldade com o tempo, eles ficam, sabe, gastando tempo na ociosidade, na crítica. Eles não conseguem viver, usufruir do melhor de Deus, porque eles pegam o seu talento e enterram. Isso é um problema. Pessoas com talentos enterrados. Tem um talento para levantar a moral de alguém, mas ele não abre a boca, porque enterrou o talento. Talento para edificar as vidas com o louvor, mas ele não abre a boca e não edifica ninguém. Talentos para cuidar dos irmãos ao chegar na igreja, como um diácono, mas enterra os talentos, se mostra indiferente. Talento para cuidar das crianças,
E aí o trabalho sobrecarrega as poucas que tem. Por quê? Porque os braços foram cruzados, talento foi enterrado. Repita comigo assim: vigia, irmão. Eu não pedi para você apontar para ninguém, porque senão você ia apontar assim: vigia, varão, enterra teu talento. Não é assim não, irmãos. Você não pode enterrar o seu talento, porque a gente pensa assim: não, o Senhor me deu lembra que o Senhor, um talento correspondia a 100 moedas de ouro. Um talento é muita coisa, irmãos, não é pouca coisa não. Um talento, 6.000 denários. Um talento, 12 anos de trabalho. Sabe o que significa um talento na vida de um crente? Muitos dons, muitas aptidões. Ah, não, eu só canto, o negócio de varrer não é comigo não. Peraí, varrer, sabe andar? Sei. Sabe segurar na vassoura? Sei, então sabe varrer também. Porque tem gente, irmão, que quer escolher o que vai fazer. Imagina, dona de casa. Ah, não, eu só gosto de cozinhar, lavar louça não. Eu sei que não gosto de lavar louça, né? Eu também não gosto. Mas não tem como você fazer comida com a louça suja. Você tem que lavar a louça. Faz parte do processo. Quem não se ocupa com alguma atividade lícita, dá margem para que sua mente se fertilize com pensamentos ilícitos. Eu vou repetir para você. Quem não se ocupa com alguma atividade lícita, dá margem para que a sua mente se ocupe com pensamentos ilícitos. Que prejuízo, não é verdade? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, dizia o salmista no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar, a não desperdiçar os nossos dias. Ah, pastor, por que isso tudo? Por que falar de mordomia hoje? Não podia falar da prosperidade? Eu estou precisando tanto de um carro novo. Não podia falar tanto de uma casa nova? Ah, eu estou orando para Deus me tirar do aluguel há um tempão. Aí vai uma dica para você. Está orando para Deus tirar do aluguel. Como você está tratando a casa de aluguel que você mora? Como sua, ou está quebrando ela de qualquer jeito? Não é minha mesmo? Isso diz muito, irmãos, onde você vai morar amanhã. Você está pagando aluguel? Faz igual eu fiz. Paguei aluguel 10 anos. Não reclamo. 10 anos. A minha casa era impecável. Nós pintávamos a casa todo ano. O chão, primeira casa, o chão era vermelhão, irmãos. Eu nunca rebolei tanto na minha vida. Para deixar aquela casa lustrada, linda. O Anderson teve nessa casa. Ele foi lá. Irmãos, a nossa casa era um espetáculo, apesar de ser vermelhão. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Cuidávamos bem dela. E hoje Deus deu uma casa linda para nós. Agora tem pessoas que moram na casa, mas não é, como é aluguel, que se dane. E aí quando o morador, o inquilino sai, o dono da casa tem que basicamente reformar a casa toda. Ele morou 3 anos, pagou 3 anos de aluguel. Quando ele sai, o senhorio gasta quase que 6 anos de recursos para consertar a bagunça que o outro fez. Mau administrador. Tem alguém comigo? Diga amém. Amém. Pastor, por que isso? Versículo 19. Olha o que vai dizer o versículo 19. Depois de muito tempo, lembra que eu falei que nós somos remir o tempo? O Senhor daqueles servos voltou a acertar conta com eles. Haverá um momento de prestação de contas. Quando o Senhor vai pedir para você dizer o que você fez com os talentos que Ele deu para você, com a capacidade, com os dons que Ele te deu, que Ele confiou a você, o que você fez com esses talentos. Agora lembra, nós não estamos aqui tratando na quantidade, mas no que você fez, com a qualidade que você fez, com o talento que Ele te deu. O Senhor deu um talento, para outro 2, para outro 5. O que recebeu 2 e 5 tiveram a mesma recompensa. Entra para o gozo do seu Senhor. Tenha alegria, venha participar da alegria do Senhor. Que coisa linda, irmãos.
Vai chegar o momento que Deus vai perguntar para mim: o que você fez com a capacidade que eu te dei, com os talentos, com os dons que eu te dei? Cadê as músicas que eu dei para você compor? Cadê as harmonias que eu mandei você tocar? Cadê as pregações que eu mandei você ministrar? Cadê as vidas que eu mandei você evangelizar? Cadê os líderes que eu mandei você formar? Cadê? Presta conta, porque nós estamos tratando as coisas de Deus como se fosse nossa. Pela manhã eu falei algo muito importante para nós. A pior coisa que pode existir na vida de um mordomo é ele tratar das coisas do seu Senhor como se fosse sua. Apropriação indébita, muito bem colocada essa frase. Pessoas estão se apropriando daquilo que é do Senhor e tratando como se fosse sua. Irmãos, o que eu tenho não é meu propriamente. Tudo que eu tenho, quem me deu foi o Senhor. Todos os seus talentos e dons, quem te deu foi o Senhor. Ele te dotou de capacidade, Ele te dotou de aptidões. Então é dele, e vai chegar o momento que Ele vai pedir conta do teu tempo, dos seus dons espirituais e dos seus recursos financeiros. Ele vai pedir conta. E o que você terá para apresentar para Ele? Porque há algo muito importante com relação a isso. Ele julgará cada um segundo as suas motivações. Ou seja, Ele levará em conta o propósito. Isso é tranquilo, né? Ponto passivo entre nós. Mas o que Deus exige de cada um de nós, e eu quero concluir com isso. Deus exige que cada um de nós façamos a obra dele com confiança e fidelidade. Confiança, Ele confiou a nós. Fidelidade, Ele espera de nós que sejamos fiéis. Ele confiou a você algo que é dele, não é teu, é dele. A sua vida não é tua, é dele. A sua família não é tua, é do Senhor. Seus filhos não são seus, é dele. A sua casa não é tua, é dele, é do Senhor. Ele vai pedir conta para você. Ah, mas o carro foi eu que comprei. Pois é, mas mesmo assim o carro não é teu, é do Senhor. O que você está fazendo com os talentos e dons que Deus te deu? Com os recursos e o tempo que Deus te deu? Como você está administrando isso? Nós teremos que prestar conta diante do Senhor. Ele exige fidelidade. Versículo 21, olha o que vai dizer o versículo 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. A fidelidade está em administrarmos bem aquilo que Deus confiou para nós. Servo bom e fiel, que foste fiel no pouco. Irmãos, 500 moedas de ouro, 82 anos de trabalho, 5 talentos. É muita coisa, irmãos. É muito tempo. São muitos denários, muitos recursos. Mas apesar de parecer muito para nós, para Deus é pouco. Essa aqui está a grande questão. Tudo que nós temos é pouco, irmãos. Que vai um princípio para você. Quer abençoar o reino de Deus? Escolha um valor. Pensa no valor. Eu gostaria de todo mês abençoar com X valor. E ore e trabalhe. Deus vai te honrar. Ele vai abrir as portas. Mas vai começar com pouco. Porque tem gente que vai dizer: não, eu quero dar, Senhor, eu quero abençoar todo mês com R$1.000 na tua obra. Pô, legal, um valor legal. E hoje você está te contribuindo? Não, eu ainda não estou contribuindo com nada não, porque eu estou ganhando só um salário. Nunca que você vai ganhar recurso suficiente para contribuir com 1.000, porque você não é fiel. Você está sendo infiel. E o problema é que quando Deus nos pede conta, Ele nos recompensa. Aqui vai algo importante para você. Quando nós prestamos conta, o Senhor nos recompensa. Para os fiéis, a recompensa é boa. Para os infiéis, é desprezo. Para os infiéis, é abandono. Para os infiéis, é pranto, é choro, é ranger de dente. Para aquele que pega, o infiel é o que recebe e enterra talento. É o que não usa o seu dom para a manutenção da casa do pai.
Está vendo a obra capengando, mas não é capaz de fazer nada. Passa de carro, está vendo o irmão a pé, e ele até levanta os vidros. Ai, graças a Deus que ele nem olhou para a minha cara. Irmãos, Deus confiou para nós dons e talentos. Como é que as pessoas, quando batem na tua porta pedindo comida, o que você faz? Pai, ó, tem lá um pessoal chamando pelo jeito, estão querendo comida. Fala que eu não estou não. Está administrando mal os recursos do Senhor. Ele vai pedir conta disso para você. Como é que você é no trabalho? É o famoso morcegão? Sabe o que é um morcego, irmãos? É aquele camarada que só vive de pendurado. Você procura, cadê o fulano? Deve estar no banheiro. O cara não sai do banheiro. Cadê o fulano? Foi lá no estacionamento. 21 horas no estacionamento. Cadê o fulano? Ah, acabou de sair agora, foi fazer um lanche. Rapaz, o cara nunca para no setor de trabalho, muquirana. O horário de chegar é 8 horas. Ele chega lá 8 a partir das 8. Irmãos, como quer ser honrado sendo muquirana, irmãos? Como? Como vai administrar coisas grandes se você não consegue entender que tudo é do Senhor? E que Ele vai nos recompensar. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Você pode ter um trabalho e ganhar 20 salários mínimos. É pouco. Pensa, irmãos, é pouco. Pela manhã eu citei 2 grandes homens. Na verdade eu citei 3 grandes homens da Bíblia. O primeiro mais rico de todos foi Salomão. O segundo mais rico de todos foi Abraão. O terceiro foi Jó. Eu quero falar de Abraão, dono de tudo, riquíssimo, poderoso financeiramente falando, mas ele não construiu uma casa, porque ele trabalhou para construir um legado. Ele não deixou herança, ele deixou um legado, melhor, deixou herança e legado, mas ele não deixou nenhuma obra construída, nenhum prédio edificado, nem a sua própria casa ele construiu. Ele morava em tendas, em cabanas. Sabe o que significa isso? Ele conhecia o seu propósito. E qual era o propósito dele? Gerar filhos espirituais. Gerar filho. Ser pai. 25 anos ele trabalhou para ser um pai. Qual é o teu propósito? Para que você veio nessa terra? Por que você está aqui? É só para consumir recurso? Gastar tempo à toa? Dar trabalho para o irmão? Dar trabalho para o teu pai, para a tua mãe? Vamos crescer, irmãos. O Senhor está confiando a você talentos e dons. E tem pessoas que precisam dos seus talentos. Tem pessoas que precisam da sua capacidade. E quando você trabalha bem, quando você administra bem os recursos que Ele te deu, o Senhor te coloca sobre muito. Ele te honra, aleluia. A grande recompensa de quem usa bem os seus talentos é que a obra do Senhor prospera e Ele também prospera. Mas quando nós usamos mal os nossos dons, quando nós não somos bons mordomos, nós não comemos o melhor da terra. E o pior, a obra do Senhor sofre. E sabe o que me chama a atenção? É que tem muita gente sofrendo. Tem muita gente passando por dificuldades. Muita gente passando por lutas. Porque tem muita gente de braços cruzados. Tem muito crente de talentos enterrados. O Senhor quer mudar a nossa história, irmãos. O Senhor quer mudar o nosso quadro. O Senhor quer fazer algo diferente em nós. Ele quer nos transformar. E eu finalizo isso com um versículo, na verdade 2 versículos. Lucas capítulo 12, versículo 35 e versículo 36. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Versículo 35 e 36. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias,
como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam se lhe abrir a porta prontamente, imediatamente, na hora. Sabe o que o Senhor está fazendo, irmãos? Ele está, batendo a porta. Está na hora de abrirmos a porta. Vire para o seu irmão assim: abre a porta do seu coração. Deixa Jesus entrar aí.